Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Conceitos de Pedagogia. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou acadêmico do curso de Pedagogia, segundo período. Nesse período de pandemia, estou pagando algumas disciplinas de forma remota. Uma delas é a gestão educacional e temos uma tarefa que é fazer uma videoaula sobre um desses assuntos. Então eu fiquei com a parte de empreendedorismo educacional. Tá? Antes de entrar propriamente na questão do educacional, eu vou estar dando algumas orientações sobre o que viria a ser empreendedorismo. Bom, essa palavra começou a aparecer no Brasil por volta dos anos 80, em consequência da questão da globalização, o desemprego, surgiu uma nova economia, né? E com isso também novas necessidades, começaram a aparecer também empresas e órgãos que apoiam o empreendedorismo, como no caso o Sebrae. Né? Tivemos uma evolução das teorias administrativas, dando início à era do empreendedorismo, né? Começou-se a falar em gestão também. Mas afinal de contas, o que é o empreendedorismo? Nada mais é do que fazer acontecer com motivação e criatividade e muita força de vontade. Para Peter Drucker, ele diz o seguinte, que empreendedorismo não é ciência e muito menos arte. É prática. Então, pessoal, não tem uma receita de bolo pronta para ser empreendedor. Né? Lógico que você tem os meios que você pode estar estudando e aprendendo, mas realmente só se aprende mesmo com a prática. Dando mais uma ênfase a Peter Drucker, ele diz o seguinte, que empreendedorismo é um comportamento e não um traço da personalidade. Isso é muito interessante e o foco é na pessoa, pessoal. Isso é muito interessante, tá? Então o empreendedor, ele tem um contato, ele é muito mais humanizado, tá? Então ele vai ver o cliente dele com outros olhos, ele vai ver os empregados, os colaboradores com outros olhos. É uma pessoa mais humana. O empreendedor, ele sabe ou vai aprender a identificar uma oportunidade. A partir dessa identificação, ele vai fazer uma análise e começar a implementar essa oportunidade de negócio, né? Com isso, o foco dele vai com a inovação e a criação de valor. Iniciativa para criar ou inovar e paixão pelo que faz. Você não consegue fazer nada se você não estiver motivado para aquilo ali. Utilize os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Esse é um traço próprio do empreendedor. Ele não se satisfaz com a sua realidade. Então ele quer mudar. Ele não pensa em mudar o mundo. Ele pensa em mudar a realidade dele. E com isso ele vai acabar alterando também, mudando a realidade da comunidade. Por aí vai. Ele aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar. Isso é outro traço muito importante. Não existe receita de bolo, como eu já havia dito. E o fracasso faz parte. Você vai aprendendo e vai evoluindo. Umas características ou fatores pessoais dos empreendedores, por exemplo, temos motivação para fazer acontecer. Tem que ser motivado. Tem que ter autocontrole e autoconfiança. Esse autocontrole e autoconfiança é muito importante, meus amigos. Quando você abre um negócio, você está sujeito a inúmeras variáveis. E muitas vezes essas variáveis podem ser positivas ou negativas. Daí a importância. Por exemplo, você tem um produto e do nada ele para de vender. Você não está recebendo, né? Sua receita cai. Então você tem que ter o autocontrole e a autoconfiança para poder entender o motivo daquilo que está acontecendo, para tentar dar a volta por cima. Aceitar riscos, né? Mas os riscos de forma calculada, não é qualquer risco. Atenção às oportunidades, determinação e paixão. Se você não tiver amor pelo que você faz, com certeza não vai sair de uma forma legal. Você pode até fazer, mas
vai faltar alguma coisinha ali. E temos aqui duas motivações para empreender. Por necessidade, que é motivado pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda. Traduzindo, você, meus amigos, minhas amigas que podem estar desempregados nesse momento de pandemia, tem que procurar uma solução para começar a ganhar dinheiro. Isso é empreender. Vai vender cachorro quente, din-din, sacolé. Isso é por necessidade e por oportunidade, motivados pela percepção de uma oportunidade de mercado. E eu gostaria de deixar aqui essa imagem, eu queria que vocês me respondessem. O que vocês acham? Que essa empreendedora, ela é por necessidade ou ela é por oportunidade? O que vocês me falam? O empreendedor, pessoal, é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas e deseja construir o novo. Portanto, é um agente de transformação. E na pedagogia nós não vemos tantos empreendedores. E seria um campo que é muito interessante, porque o pedagogo em si, a pedagoga, eles já são agentes de transformação na questão da educação, né? E quando tivermos mais pedagogos empreendedores, provavelmente a educação no Brasil vai realmente melhorar. Temos alguns tipos de empreendedores. Então temos o empreendedor de negócio. O de negócio é aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. Por exemplo, startups, desenvolver um sistema, desenvolver um app, prestar um serviço para uma determinada parcela da sociedade, um nicho de mercado específico. O empreendedor interno é um indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa, os negócios e o processo. Como exemplo de um empreendedor interno, posso citar aqui o Edward Deming, né? Ele inclusive foi muito criticado por isso, porque é americano, e ele foi para o Japão, a pedido do governo japonês na época, após a questão das bombas atômicas, e que as empresas no Japão estavam em queda, e ele simplesmente reorganizou, criou uma metodologia chamada Just in Time, e essa metodologia foi responsável por alavancar a industrialização no Japão. E temos o empreendedorismo comunitário ou social, que é aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade, voluntariado. Então, aqui é onde os nossos amigos da educação entram, né? Questões de ONGs, trabalhos sociais, trabalhos voluntários, culturais. E temos agora também, pessoal, a característica do comportamento do empreendedor. Porque, como já falamos, empreendedorismo não é um traço de personalidade, é um comportamento. E como comportamento, ele pode ser trabalhado, né? Ele deve ser trabalhado. Faz coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias. No desenvolvimento do seu trabalho, busca soluções inusitadas para problemas cotidianos, muitas vezes criticados porque não entende, né? Mas temos aquela frase interessante: milhões viram a maçã cair, mas só Newton perguntou o porquê. Aproveita oportunidades fora do comum para começar um projeto, conseguir auxílios, parcerias ou assistências. Nesse mundo do empreendedorismo é muito difícil a gente vencer sozinho. Então é por isso que é sempre importante estar buscando novos parceiros, consultorias no Sebrae e em outros órgãos, a questão tecnológica, desenvolvimento de apps, tem várias plataformas como a Microsoft Business Park, que serve justamente para dar apoio a projetos educacionais e tecnológicos, principalmente educacionais. Então você pedagoga, está pensando em criar um app, um sistema para ajudar, por exemplo, no letramento de crianças, é um caminho interessante a ser seguido.
Muitas pessoas falam que os empreendedores eles correm altos riscos, riscos desnecessários, mas isso é um mito, pessoal. Os empreendedores eles correm riscos calculados, né? Ou seja, eles avaliam a alternativa, eles agem para reduzir riscos e controlam os resultados. Por exemplo, você você precisa de um insumo para fazer um produto. De uma hora para outra, esse insumo não está mais chegando. Então ele tem que procurar uma solução. Ou ele vai atrás de um insumo similar, ou ele vai tentar criar um outro produto que não precise daquele insumo, mas ele não pode ficar sem o produto. Então ele coloca-se em situações que implicam riscos e desafios moderados, né? Segundo Henry Longfellow, é preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar por que foi feito da maneira errada. Exigência de qualidade e eficiência. Exceder padrões de qualidade com menores custos. Esse é o desafio. Até porque quem começa a empreender no Brasil, a maioria não tem tanto recurso. Então você tem que fazer muito com pouco, né? E como é que se faz isso? Encontrar maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato. Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência. Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda padrões de qualidade previamente combinados. Então, notem, pessoal, o que esses três tópicos têm em comum? A entrega do produto, seja serviço ou seja um produto físico. Então, você tem pouco recurso, você tem que caprichar no atendimento, na qualidade do trabalho, na qualidade do produto, né? Nos padrões exigidos. Para isso, você tem que ser muito persistente. As estratégias mudam com as circunstâncias, então seja persistente e não teimoso. Por quê? O teimoso, ele não muda de opinião. Ele não aceita opiniões alheias. O persistente é aquele que, mesmo em dificuldade, ele vai procurar soluções que muitas vezes vêm de outras pessoas para que ele saia daquela situação que ele se encontra naquele momento, né? Age diante de um obstáculo significativo, age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar desafios ou superar obstáculos. Por quê? Mais uma vez, o mercado é volátil. Então, se você deixou de vender um produto que você venderia, continua vendendo, o que você tem que fazer? Você tem que entender primeiro por que você deixou. É porque a clientela não gosta mais do produto, a qualidade do produto está baixa, tem um outro concorrente entregando mais do que você. Então você tem que entender e agir de forma rápida para tentar sanar esse problema, né? Fazer um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Quando você inicia no empreendedorismo, você não tem hora, você tem hora para chegar, mas você não tem hora para sair. Então, isso é um sacrifício muito forte. Você tem realmente que viver para aquilo ali, pelo menos enquanto você não está estruturado ou não tem como ter uma equipe, porque geralmente você começa sozinho, né? Outra característica do empreendedor, né? Ele tem que ter comprometimento. Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, mas investimentos. Por que é um investimento? Porque você vai estar plantando para colher mais na frente. Mais uma vez, assume responsabilidade pessoal para solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas. Prazo é muito importante. Então, se você faz um serviço e você diz que vai entregar aquele serviço em tantos dias, entregue com um dia a menos que você vai ganhar um cliente. Colabora com seus empregados ou coloca-se no lugar deles, se necessário.
para terminar uma tarefa. É aquela questão, eu falei, aqueles novos paradigmas, a questão da gestão. O empreendedor ele olha mais para a questão do ser humano e não eu sou o patrão, eu mando e você tem que fazer. Muitas vezes ele vai, na maioria das vezes, ele vai estar trabalhando do lado do empregado ou do colaborador. Esforça-se em manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade a longo prazo acima do lucro a curto prazo. Para o empreendedor, é mais importante fidelizar o cliente do que apenas vender. Porque se você consegue fidelizar o seu cliente, você vai vender várias vezes para ele. Senão, ele só vai comprar uma vez. Isso não é interessante. Planejamento. Rapaz, essa aqui tem tudo na nossa vida, né? E para planejar, a primeira coisa que nós precisamos é buscar informações. Então, precisamos saber da necessidade dos clientes, da competência dos concorrentes e condição dos fornecedores, né? Porque, primeiro, você tem que saber se você vai ter um público-alvo. Na questão dos nossos amigos educadores, vamos supor que vocês querem abrir uma escola com uma pedagogia alternativa para alunos, para crianças, né? Para letramento. Você tem, naquela cidade, você tem quantos concorrentes? Eu tenho 5 concorrentes. Qual o valor que você quer assumir, praticar? X. Esse valor, ele vai atingir que camada social? Essa. Essas camadas são as que vocês querem? Sim, beleza. O que vocês vão precisar? Então, tudo é uma questão de planejar, até os papéis de propaganda, você tem que saber. Dedica-se pessoalmente a obter informações sobre seus projetos e possíveis parcerias. Mais uma vez, o empreendedor ele não é aquele lobo solitário. Ele sempre está cercado de pessoas e equipes que possam vir a somar com ele nesse mundo. Ele investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecedores e concorrentes. Mais uma vez, notem que o empreendedor pessoalmente é ele que faz. Consulta especialistas para obter assessoria técnica e comercial. No caso, o Sebrae é um dos melhores parceiros para fazer isso. Após o planejamento, nós temos também estabelecimento de metas. Então, nós temos metas de curto, médio e longo prazo, né? Desafios de curto, médio e longo prazo são a sua estrada. Boa viagem. É com isso que você, empreendedor, vai ter que trabalhar e vivenciar enquanto você estiver fazendo essa ação. Estabelecer metas e objetivos são desafiantes e têm significado pessoal. Tem visão de longo prazo clara e específica. Estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis. Então, o empreendedor ele corre riscos planejados, ele tem a visão de curto prazo, de longo prazo, mas prestem bastante atenção nessa palavra, mensurável. Ele não planeja nada que ele não possa cumprir ou que esteja muito distante da sua realidade. Ele é um cara muito pé no chão, embora visionário. Planejamento e monitoramento sistemático. Planejar é projetar hoje aonde se quer chegar no futuro, enxergando o caminho a ser percorrido e seus obstáculos. É o sonho consequente. Ou seja, planeja dividindo as tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. É aquela história de dividir para conquistar. Constantemente revise seus planos, levando em conta os resultados e mudanças circunstanciais. Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. Isso é muito importante, tudo tem que ser anotado. Todo centavo que entra, todo centavo que sai, todos os produtos utilizados, alteração de preço, tudo tem que ser mantido. A questão do conjunto de poder, que é a persuasão e rede de contatos. Forme redes de contatos, desperte e conquiste corações e mentes. Mais uma vez, o empreendedor não faz nada só. E quando ele começa um serviço, ele realmente, o propósito dele é que haja clientes que queiram
utilizar, né? Para isso, ele utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. Conta com pessoas chaves como agentes para alcançar o objetivo, que são os leads. Age para desenvolver e manter relações comerciais. Independência e autoconfiança. Errar, pessoal, faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer os erros uma oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Ou seja, ele tem que buscar autonomia em relação às normas e controles dos outros, porque, embora ele esteja no dia a dia com o colaborador, é ele que tem que dar e nortear as ações daquela empresa. E é ele que tem que controlar. Então ele tem que ser o responsável por isso. Quando acredita na ideia, mantém-se um ponto de vista, mesmo diante de resultados abaixo do esperado. Tá aí a questão da autoconfiança. Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar desafios. Não é a montanha que conquistamos, mas nós mesmos. E isso agora é uma palavra que particularmente eu não gosto muito de utilizar, que é sorte. Quando você vê alguém dizer, tem sorte. Bom, na questão do empreendedorismo, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Não adianta nada a sorte, entre aspas, aparecer e você não está pronto para pegar aquela oportunidade e aproveitar. Então não utilizemos mais essa palavra sorte, minha gente, por favor. Querer não é poder. Onde outros veem crise, problemas, caos ou confusão, empreendedores enxergam oportunidades. Adiante nós vamos ver aqui um mapa do empreendedorismo, do empreendedor. O primeiro passo é a iluminação. O que é essa iluminação? É quando você tem uma ideia. Então você chega e diz assim, eu vou criar um aplicativo para ajudar na alfabetização de crianças autistas, certo? Por exemplo. O segundo passo é planejar. Nesse planejar, você vai ter que fazer uma análise de tudo que você vai precisar. Você sabe programar? Sim ou não? Não. Então, eu vou ter que ir atrás de um grupo que faça isso de programadores.